Olá, meus irmãos. Hoje é segunda-feira e nós estamos meditando o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 11. E o Evangelho fala para nós que quando Jesus chegou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando, e ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e o meu servo será salvo. E hoje, vivendo esse primeiro domingo, primeira semana do Advento, ontem vivemos o primeiro domingo, é o momento da gente fazer as meditações para vivermos uma experiência cada vez mais pessoal com o próprio Senhor. E assim, um pagão nos ensina a força do Evangelho. Mateus, ele é um evangelista que a primeira milagre que ele realiza na vida de um membro da comunidade, de um dos seus seguidores. E hoje o segundo milagre de Mateus acontece na cura de um homem pagão, um centurião. O movimento da igreja nesse sentido é para ensinar que a palavra de Deus leva-nos a sair de nós mesmos para irmos ao encontro do outro. Mas acima de tudo, Mateus quer nos ensinar sobre a universalidade da palavra de Deus, que deve atingir todos os corações de todas as pessoas. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, esse oficial aproximou-se suplicando: Senhor, meu empregado está de cama, paralítico. Um oficial romano, um estrangeiro, mais ainda um romano, não pertence ao povo eleito. E por ser estrangeiro, ele é impuro, e naquele momento, na concepção do povo eleito, ele não podia tocar. Jesus não podia tocar nele. O evangelista Mateus quer superar essa mentalidade da época, onde achamos que nós somos privilegiados e que outros não têm privilégios. E Jesus está querendo nos ensinar que ele veio para todos. E ele quer curar toda a mentalidade de separação que possa existir no meio de nós. Esse oficial que a leitura fala para nós demonstra a sua grandeza, a sua bondade para com o próximo. Para ele, o seu empregado, o seu escravo, apesar de não pertencer ao povo de Israel, ele é um filho de Deus. A sensibilidade humana deste homem, a sua humanidade é de tal ponto que ele se preocupa com seu escravo. E ele trata esse escravo como se fosse membro da sua própria família. Ele não manda nem um subordinado dele procurar Jesus. Ele mesmo se identifica com aquele sofrimento humano. Ele é um patrão exemplar e um oficial extraordinário, é um líder que ama. Ao atender esse oficial pagão, Jesus quer mostrar que ele não aceita nossas divisões interiores. É impressionante também a profunda humildade desse oficial ao dizer: eu não sou digno de que entres em minha morada, em minha casa. Dize só uma palavra e esse empregado meu será curado. É muito consciente da lei judaica a respeito dos pagãos, porque, como foi dito, Jesus não poderia tocar ou se identificar com os pagãos. Seria um blasfemo diante dessa experiência do toque. Mas Jesus se identifica com o nosso sofrimento humano. E Jesus, ele vai ao encontro com a sua palavra, com o seu pensamento. E assim hoje, meus irmãos e minhas irmãs, vemos o poder que Jesus tem sobre a nossa vida quando nós permitimos que ele toque em cada um de nós. Dize uma palavra e meu empregado ficará curado. O próprio oficial, ele vive a palavra de Deus e usa da palavra para comandar os seus soldados, né? Eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. Eu digo a um vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem. E digo a meus escravos, faze isso e ele o faz. E Jesus elogia com essas atitudes do centurião. Ele diz, né, a esse homem,
Jesus diz: em verdade eu vos digo, que ninguém em Israel, e ninguém naquele lugar, ele encontrou tamanha fé. Ele se comporta como um verdadeiro cristão. E Jesus põe em contraste essa incredulidade que muitas vezes ocupa a nossa vida com as outras atitudes que nós temos. Ele não pertence a uma igreja ou uma religião oficialmente, porém ele se comporta como um verdadeiro humano, como um verdadeiro homem. Por causa do modo de viver, há cristãos pagãos, como há também pagãos cristãos. Isso é importante sermos e entendermos. Senhor, meu empregado está de cama paralítico. A oração desse homem serve de exemplo para nós. E então ele expõe para nós, meus irmãos. E ele diz que ele é um notável, um homem de oração. Hoje nós devemos aprender que antes de recebermos o corpo de Cristo em cada Santa Missa, nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Dize uma palavra e eu serei salvo. A Eucaristia na nossa vida, ela quer ser cura para cada um de nós. O próprio Senhor Jesus, o que ele faz por cada um de nós? Ele quer ser o nosso alimento e ele nos comunica a sua vida. O pão que eu darei à minha vida é minha carne para a vida do mundo. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Em cada verdadeira comunhão do corpo de Cristo, do corpo do Senhor, nós devemos pensar que acontece uma verdadeira transfusão de vida. A vida de Jesus passa a ser vida em cada um de nós. Eu vivo, mas não sou eu. É Cristo que vive em mim. Jesus não encontrou fé naqueles que se achavam crentes. Em verdade, eu vos digo, em nenhum lugar de Israel encontrei tanta fé. Que Ele encontre em nós um acolhimento para recebermos a autoridade que Ele quer exercer sobre cada um de nós. Que hoje, meus irmãos, aprendamos com a fé do centurião a nos abandonarmos profundamente à força desse Deus que quer ser um Deus conosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.